Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 1. Quando ficou velho e cheio de dias, Davi entregou a seu filho Salomão a realeza sobre Israel. Hoje, quando eu estava aqui em meditação, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor me incomodava muito aqui? O que estamos deixando aqui, dentro de nossa casa? Quais são os exemplos? Qual é o legado que estamos deixando aqui, dentro de nossa casa? Qual é a sua preocupação dentro de casa para com os seus filhos, meu irmão e minha irmã, para com a sua esposa, e até mesmo você, esposa, para com seus filhos, para com seu marido? Talvez a preocupação seja deixar bens quando a gente partir, deixar uma poupança, deixar dinheiro, deixar uma vida estável, deixar ali uma riqueza, deixar isso ou aquilo, eu não sei quais são suas vontades e seus pensamentos que você está tendo quando você partir, para aqueles que irão ficar. Se pegarmos aqui, o livro de 1 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, nos traz: aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou a seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos. Sê forte e porta-te varonilmente. Seguirás a observância de Yahvé teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes em todos os teus projetos. Se aqui Davi está entregando a Salomão a realeza sobre Israel, antes, muito antes, ele dava uma ordem: anda nos caminhos de Deus. Essa foi a primeira ordem que ele deu a Salomão, para que tudo aquilo que você fizer, todos os seus empreendimentos, os seus projetos, sejam bem-sucedidos, andando na presença de Deus. Só que hoje o que vemos não é isso. A preocupação hoje é, como eu falei anteriormente, é deixar um monte de coisa aí. Mas estamos esquecendo do principal, do primeiro e do essencial: deixar Deus. É uma tarefa difícil falar de Deus dentro da nossa própria casa? É muito difícil. Mas temos que falar, meu irmão e minha irmã, para que não, por isso que a palavra nos fala, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, por mais que eu queira deixar isso ou aquilo para minha esposa, para os meus filhos, né, quando eu partir, se eu não deixar Deus, eu não estou deixando nada. Se eu não falar de Deus, eu sou o sacerdote da minha casa, eu levo a palavra, eu sento na mesa, eu faço oração. Eu tenho que ir plantando a semente a cada dia, deixar um legado de observância dos mandamentos, da palavra de Deus, da oração, da fé. Saber que por mais que tenhamos tudo, nada é nosso, tudo é de Deus. Eu tenho que deixar isso, meu irmão e minha irmã. E é isso a você também. Então hoje o Senhor está dando um grande puxão de orelha. Queremos deixar tudo, mas não estamos deixando o principal, o essencial. Porque quando tudo isso acabar, o que fica na vida dessas pessoas? Nada. Fica um vazio. Vão se perder, vão ficar sem direção, mas colocando Deus em primeiro lugar. Por isso que nos traz: coloca Deus em primeiro e todos os seus projetos serão bem-sucedidos. Porque se mesmo aqueles andarem, se perderem, tendo Deus, eles vão saber retornar. Mas isso tem que começar a ser feito, meu irmão e minha irmã, na sua casa. Eu tenho uma grande dificuldade. Quando eu era lá do mundo, eu tenho 2 filhos. E eles estão com a mãe deles agora. Mas quando eles vêm para minha casa, na mesa, senta na mesa para comer, oração antes de comer. Antes de dormir, oração. Eu falo de Deus para meus filhos.
Eu falo para eles. E vou plantando uma semente. Quando vai germinar, eu não sei. Mas eles vão ter o exemplo agora de um pai que era prostituído, que os abandonava, para um pai agora que está levando a palavra de Deus para ele, está plantando a semente. Quando a minha mãe, para você ver o qual grande é importante deixarmos o legado de Deus na vida de todos que estão ao nosso redor e principalmente dentro de nossa casa, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Quando a minha mãe partiu, eu ainda era do mundo. Mas quando o Senhor me converteu, eu me recordo disso constantemente. Quando o Senhor me converteu, eu teve um certo dia que eu fui tomar banho. E eu tive uma grande visualização. E Deus falou com todas as letras aqui no meu ouvido. A visualização que eu tive foi do rosto da minha mãe. E Deus falou para mim. Ela foi importantíssima na sua conversão. E eu me arrepio aqui todo. Meu coração abrasa. A minha mãe não deixou riqueza, a minha mãe não deixou carro para mim, a minha mãe não deixou muitas coisas. Mas ela deixou Deus. E quando ali eu e meus irmãos pegamos a Bíblia, né? Nossa, o que nossa mãe nos colocava em oração, ela plantava a semente todos os dias. No nosso coração aqui, mesmo sem sabermos. E a minha conversão se deu pelas orações da minha mãe. Deus falou para mim, ela foi importantíssima na sua conversão. Então, meu irmão e minha irmã, é hora de se preocupar em não deixar bens aqui só, mas em primeiro lugar, deixar Deus. Talvez você não veja a conversão do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, assim como a minha mãe não viu em vida a minha conversão, mas lá no céu, ela está vendo hoje a minha conversão, está vendo as minhas lutas, as minhas batalhas, e está vendo aqui a minha entrega a Deus todos os dias. E isso eu também venho fazendo dentro de minha casa, para com a minha esposa, para com a minha enteada, para com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos. O meu filho menor, ele é especial, ele é autista. Mas mesmo na hora da comidinha dele ali, eu entro em oração e ele fica com a mãozinha ali, posta. E no final da oração, ele sabe fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, meu irmão, minha irmã. O Senhor está dando um grande puxão de orelha e um grande alerta. É hora de você começar a refletir. Você vem deixando um legado de Deus? E isso não compete só ao homem, mas sim também à mulher, a auxiliadora. Deixar Deus, começar a reunir seus filhos na mesa, começar a deixar o celular um pouco de lado, falar da palavra, tirar a palavra dentro de casa. Quando eles forem dormir, não falar só boa noite, mas ir ali, rezar com eles antes de dormir, a oração do Santo Anjo. Acordou, mesmo que eles não tenham costume, comece você, filho, pede a benção para mim, comece a abençoar os seus filhos, comece a falar de Deus em nome de Jesus dentro da sua casa, meu irmão e minha irmã. Comece a tirar as coisas do mundo de dentro da sua casa e comece a colocar as coisas de Deus. Comece a trocar as músicas do mundo, comece a colocar as músicas de Deus. Começa, meu irmão. Não é tarde, não está tarde, não. Se é isso que você vem achando, não está tarde. Mas você tem que começar em nome de Jesus. Isso compete a você, meu irmão, minha irmã. Não espere do seu esposo, não espere da sua esposa. Dê o início. Se você partir hoje, Deus está na sua casa? Deus está permanecendo na sua casa? Talvez não. Então é hoje, meu irmão e minha irmã. Não sabemos o dia de amanhã. O dia de ontem passou, temos o hoje. E é hoje que você tem para falar de Deus em nome de Jesus. Então, novamente, 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 1. Quando ficou velho e cheio de dias, Davi entregou a seu filho Salomão a realeza sobre Israel. Só que antes ele ordenou: ande na presença de Deus, siga os mandamentos, para que tudo o que fizeres seja bem sucedido. Meu irmão, minha irmã,
Fala de Deus para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo. Não tenha medo, começa a colocar em prática a palavra de Deus. Pare de ser só um ouvinte e coloque em prática, em nome de Jesus. Isso não compete você delegar a outras pessoas, mas é a você, meu irmão, minha irmã. A presença de Deus dentro da sua casa compete a você em nome de Jesus. Pare de achar que seu filho, que você está deixando uma grande coisa, achando que está deixando seu filho ser um médico, ser uma médica. Eu estou indo embora, mas meu filho é um médico, uma médica. Ele vai se perder. Pois quando, e ainda muito mais, se for uma profissão que ele não escolheu, que foi impetrada por sua causa, ele vai se perder. Agora, em primeiro lugar, filho, filha, põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Pois por mais que você se perca aí, você vai saber o caminho de voltar. Você vai saber retornar, pois Deus mesmo vai te chamar. É hora, meu irmão e minha irmã, de você começar a refletir nisso e seriamente nisso. Para que quando você partir, a sua casa não vire uma baderna. Não vire um antro de perdição, de coisas do mundo, de droga, de vício, de bebidas. Que é o que está o que está acontecendo em muitas famílias, aí, muitas casas, a qual você até mesmo tem um exemplo aí, e eu tenho vários exemplos desse, que me falam, olha, aquela casa, quando aquela mulher era viva, não acontecia isso. Olha, naquela casa, quando aquele homem era vivo, não acontecia isso. Mas agora, ó, virou uma perdição. E para isso não acontecer, fale de Deus, leia a palavra, troque as músicas do mundo pelas músicas santas, pelos louvores ao Senhor. Troque as coisas prostituídas, comece a arrumar a bagunça dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E isso compete a você, homem, isso compete a você, mulher, e até você, filho e filha, que está ouvindo agora também. Não espere que seu pai deixe grandes bens para você, não. Mas leve a palavra. Mostre para ele que o mais importante, em primeiro lugar em nossa vida, é ter Deus, em nome de Jesus. Eu demorei para reconhecer isso, mas hoje eu reconheço. E mais importante, que se hoje eu estou convertido, é porque eu tive uma mãe que orou muito por mim. E me foi revelado em visualização e na palavra de Deus. Reflita neste dia, meu irmão, minha irmã. Antes de querer deixar um montão de coisas aí que vão se perder, a gente deixa Deus, pois tudo passa, mas Deus fica. Reflita nisso, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.